João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Deus está dizendo que Ele amou você de uma forma extraordinária, incompreensível. Que Ele resolveu falar assim: não, eu quero esse meu filho, essa minha filha comigo. Mas precisa se pagar um preço, e preço de sangue. Por isso Ele enviou Jesus, o Filho unigênito, para morrer no nosso lugar, para assumir o nosso pecado, a nossa dívida, as nossas fraquezas, as nossas enfermidades, tudo que nós temos, Jesus assumiu. E Ele diz assim: aquele que crer terá a vida eterna. A salvação, ela não está baseada naquilo que eu faço ou deixei de fazer. Seja pecado, seja coisa boa, seja boas ações. A minha salvação não está baseada naquilo que eu faço ou eu deixo de fazer. A nossa salvação está baseada na cruz. Jesus morreu. Ele pegou o que era seu e colocou nele. Pagou o preço e foi sepultado. Mas ao terceiro dia, quando Ele ressuscitou, Ele pegou o que era dele e deu para você. Você entendeu a troca? Jesus pegou pecado, iniquidade, transgressões, doença, pensamentos errados, atitudes erradas, tudo que é errado, toda a nossa fraqueza, Ele pegou para Ele. E o mais importante, Ele não perguntou para você se você queria. Ele não chamou você e falou assim: olha, eu vou morrer por você, você quer que eu morra por você? Não. Ele te amou de uma forma tão extraordinária que Ele tomou sobre si. Ele pegou o que era seu e colocou nele. Foi lá e pagou o preço. Foi sepultado, morreu. Porque o pagamento da dívida era sangue, era morte. E Deus disse lá para Adão: ó, se você comer, morre. Então o pagamento da dívida era morte. Jesus morreu e foi sepultado. Mas a sepultura não segurou Ele, a pedra não segurou Ele, os guardas romanos não seguraram Ele, o inferno não segurou Ele. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nesse momento Ele pegou tudo que era do céu, que estava nele, e deu para você. Por isso que está escrito: Deus amou você. Não aceite que ninguém fale contrário. Deus te amou. Deus te ama. Independente de qualquer situação, Deus te ama. Amém? Amém. Cristo afirma, Jesus ele afirma: eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. São duas vidas. Está em João 10, versículo B, parte B. Eu vim para que você tenha vida, vírgula, e vida com abundância. A primeira vida é vida eterna. Então, no momento em que você reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus, ou aquele que tira o pecado do mundo, aquele que traz salvação para a tua vida, você recebeu imediatamente a vida eterna. Você já está vivendo a vida eterna de Deus. Você já está vivendo a vida eterna de Deus. E a segunda vida? Vida com abundância. Uma vida abundante aqui. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha no céu, que foi depositado em Jesus, na ressurreição,
foi colocado em você. Então hoje eu posso declarar: eu sou salvo, eu sou abençoado, eu vou viver todo o propósito de Deus. Mas e as lutas? As lutas vêm para nos fortalecer e para nos fazer garantir que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou salvo, eu sou filho, eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus, você é desejado na presença de Deus. Vamos entender um pouquinho mais sobre toda essa transformação. Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Não, pastor, mas eu não pequei o pecado de Adão. Mas nós não sabemos que geneticamente tudo que é do pai passa para os filhos. Junta o da pai e da mãe, vai para o filho. Junta do pai e da mãe, vai para o neto. E aí vai rodando de geração em geração. Adão pecou. E quando ele pecou, ele determinou, ele decretou a falência de toda a humanidade. Todos os homens pecaram. Nós nascemos em pecado, distanciados de Deus, longe da presença de Deus. Não temos mais contato com Deus, porque o pecado nos afastou. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. Adão, lá no paraíso, eu sempre falo isso para as pessoas que a gente está conversando, você pensa um pouco. Adão foi criado para ter um relacionamento com Deus. Um homem perfeito, sem dor, sem doença, sem preocupação, sem depressão, sem nada. Ele era perfeito. Deus colocou ele no jardim e mandou falar assim: Adão, cuida do jardim. E se nós pararmos para fazer um cálculo, qual era a dimensão do jardim? Era enorme. E Deus deu para Adão cuidar. Imagina, eu falei assim, eu faço alguns pensamentos assim, tem algumas ideias. Ou Adão era um The Flash que conseguia correr todo aquele jardim, ou ele voava para poder cuidar de tudo aquilo que Deus colocou na mão dele. Outra coisa assim, como que Adão deu nome para todos os animais? Os animais não vieram até ele. Ele tinha que olhar os animais, ele tinha que ver o comportamento, e olhar para o animal e falar assim: você tem cara, com essa juba, você tem cara de leão. Eu vou dar o nome de leão. Então Adão precisava ver os animais. E ele andava, a memória dele era 100%. Mas no dia que o homem pecou contra Deus, desobedeceu, ele transformou uma memória de 100% a 10%, no máximo 10%. A capacidade de andar dele é a mesma que a nossa. Pecado, doença, enfermidades, tudo que tinha caiu sobre ele. E ele foi afastado de Deus. Todo ser humano é separado da presença de Deus, porque todos pecaram. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Reconheceu Jesus, tem contato com Deus. Não reconheceu, não tem conexão com Deus. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Então existe um grande abismo que separa o homem da presença de Deus. Mas Deus, como Deus amou você, Ele não podia deixar você afastado, separado. Então Ele chamou a única solução. Jesus Cristo é a única solução para a morte do ser humano, para o pecado do ser humano. Por meio de Jesus,
você passou a ter conhecimento da presença de Deus. Você passou a ter comunhão com Deus. Às vezes nós falamos assim, mas pastor, eu não senti um arrepio. Não senti um arrepio na coluna assim. Eu não vi anjo, eu não vi nada. Mas a palavra de Deus garante para você que a presença de Deus está em você, porque Jesus morreu no teu lugar. A presença de Deus, ela está em você. Quando eu estou na igreja? Não, aonde você for, a presença de Deus vai com você. Se você vai trabalhar, a presença vai lá. Se você vai passear, a presença vai lá. Se você está em casa, a presença está lá. Se você está na rua, a presença está lá. Se você vai fazer uma compra aí no centro da cidade, a presença de Deus está lá. E nós temos que entender que, para termos esse relacionamento com Deus, eu não preciso ajoelhar. Eu vou fazer 12 horas de jejum, vou ficar 12 horas de joelho para me ter comunhão com Deus. Aonde você estiver, se você falar, Pai, Senhor, Ele vai falar assim, estou aqui, meu filho. O que você precisa agora? Eu tive uma experiência de eu falar assim para Deus. Levantei de manhã, agradeci a Deus. Poxa, Senhor, mais um dia. Te dou graças pelo ar que eu respiro. Te dou graças porque mais uma manhã eu posso levantar e glorificar o teu nome. O que o Senhor tem preparado para nós hoje? Aí Deus encaminha e as pessoas vêm falar para você assim, como que você ora com tanta ousadia? É porque eu conheço o Pai está aqui comigo. É porque eu tenho a presença está comigo. Porque em Jesus eu já fui salvo. Romanos 5,8 diz: Deus prova o amor dele por você, tendo Cristo morrido na cruz por nós. Deus já provou o amor dele. Você precisa reconhecer esse amor de Deus por você. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Aí você ora e fala assim, Deus, estou sozinho. Lembra? O profeta Elias lá na caverna, sobrou só eu. Deus falou para ele assim, para de se fazer de vítima. Tem mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus está com você. Todos os instantes. Ele está. Eu preciso compreender esse amor. Eu preciso sentir esse amor. Para viver o propósito de Deus. Jesus é o único caminho. Não tem outro caminho para você chegar a Deus. É através da cruz. Eu falo para os irmãos, falei para os irmãos na metanoia. Fiz duas perguntas. A primeira pergunta é: quando Deus olha para você, o que Deus vê? Aí você vai pensar assim, vai ver um homem pecador, uma mulher pecadora, vai ver as minhas falhas, vai ver... Não. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus de braço aberto na frente dele. Então o olhar de Deus passa por Jesus para alcançar você. Significa que Deus não está olhando a tua fraqueza, Deus não está olhando a tua miséria, Deus não está olhando a sua imperfeição. Deus está olhando a obra da cruz. E quando eu entendo isso, eu sei que quando Deus olha para mim, Ele olha com amor, Ele olha com provisão, Ele olha com graça, Ele olha trazendo sobre nós tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é nosso. A segunda pergunta é diferente. O que você vê
quando você olha para Deus? Eu gosto de falar que quando eu me converti, eu conheci um Deus carrasco. Da forma que a turma explicava, Deus era um homem sentado no trono com um chicote na mão, esperando você errar para dar uma chicotada nas suas costas. Para trazer, isso é porque você pecou, isso aí é Deus agindo na sua vida porque você está agindo errado. Um Deus carrasco. Mas eu estudando a palavra de Deus, eu descobri que não tem um Deus carrasco. Eu descobri que eu tenho um Deus Pai, um Deus que ama, um Deus que está presente. Por isso eu vou responder a pergunta que eu fiz. Quando você olha para Deus, o que você vê? Jesus. Se Deus olha para você, Ele vê Jesus para ver você, você precisa entender isso, que quando você olha para Deus, você vai ver olhar para Jesus, para ver Deus abençoando você. Você é filho, você é amado, você é abençoado. Eu estou com você todos os dias, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Mas muitas vezes existem demônios, pessoas e situações que querem declarar que você não pode. Quem é você? Quem é você para orar a Deus e falar para Deus fazer alguma coisa? Você é um pecador cheio de falha. Você precisa tomar banho, senão não vai se perder. Você precisa comer, senão morre. Você precisa beber água, senão você entra em desidratação, morre também. Você sofre a ação do tempo. Nós estamos envelhecendo. Quem é você? Eu? Com tudo isso que estão falando, eu sou amado do meu Pai. Você é amado de Deus. Por isso que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai a Deus através de Jesus. Você é salvo porque Jesus pagou o preço por você. E você só é salvo se você crer. Não é eu entender. Eu entendi, pastor, que Jesus morreu no meu lugar. Eu entendi que Deus me amou. Mas não quero nada com isso. Então você não tem salvação. Mas a Bíblia diz lá, quem crer já é salvo. Os que creem estão aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus, você é salvo, você é filho de Deus, você é amado por Deus, e o Espírito de Deus habita em você todos os instantes da tua vida. O Espírito de Deus fala para você: dá licença, eu vou ali atender o irmão ali, depois eu volto. Não, ele está com você todos os dias. Nós recebemos Jesus pela fé. Fé é a certeza de que aquilo que é meu, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que não esteja na minha mão. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu já disse isso no começo. Você é salvo através de Jesus. Não é pelo que você faz, não é pelo que você fez ou deixou de fazer. Você é salvo porque Deus te amou e o Filho dele veio na terra e morreu no teu lugar. Por isso você é salvo. Não é porque aquilo que as pessoas vão falar para mim, não, eu sou salvo porque eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus me amou
mandou o filho dele morrer no meu lugar, e por isso eu sou salvo. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, participarei da vida dele, eu estarei junto da vida dele, eu vou andar junto. Deus não pega ninguém com colarinho, chacoalha e fala: você tem que aceitar. Se você não fizer assim, ó, ele diz assim: ó, tudo isso é seu, se você crer, se você acreditar. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador há 46 anos atrás, minha gente falava assim: quando eu aceitei Jesus eu chorei. Quando eu aceitei Deus para a minha vida, eu tinha feito uma oração. Eu falei para Deus assim: ó, se o que esse cara está falando para mim é verdade, o Senhor me mostra, porque eu quero servir o Senhor. O Senhor sabe que eu tenho desejo, desde criança, eu tinha um desejo dentro de mim, de ver Deus, de ter um relacionamento com Deus, mas eu vivia cego, eu era distante, longe, perdido. E um dia pregaram a palavra para mim, e a pessoa insistia: não, faz essa oração, que você aceita Jesus. Eu falei: como que eu vou fazer uma oração só para fazer? Falar só para falar? Mas eu fiz uma oração: Deus, se o que esse cara está falando é verdade, se o que essa palavra está dizendo é verdade, então me mostra, porque eu quero te servir. Se não é, me mostra o que é verdade, porque o meu desejo é te servir. Isso foi numa quarta-feira. Sábado-feira eu fui para a discoteca. Começou a acontecer umas coisas estranhas, porque eu não tinha dinheiro, o cara da portaria deixou eu entrar de graça. Chegamos perto do bar, o cara do bar veio servir bebida para mim, eu não tinha dinheiro, eu não tinha pedido nada. Eu falei: não, isso é para conta da casa. Pô, hoje eu estou bonito na festa hoje, hein? Já entrei de graça, estou recebendo bebida de graça. Na hora que eu passei do lado do salão de dança, e era escuro, tinha luz negra, tinha tudo. Aí o pé de chumbo apareceu na minha frente, o diabo apareceu na minha frente, me chamando. Eu senti uma mão no meu ombro e uma voz que falou para mim assim: você pediu para me mostrar, eu tenho algo maior para você, mas não é aqui. E naquele momento eu virei e falei assim: ó, entendi, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu estou aqui até hoje. É isso que nós temos que entender. Você tem que entender. Lutas, não, você vai passar. Dificuldades, você vai passar. Problemas vão surgir de monte. Mas de todos eles, Deus te livrará. E Deus te abençoará. Porque você é filho, é filha, é abençoado. Ele pegou você e colocou no reino dele, na casa dele, para você morar com ele. E um dia nós estaremos para sempre na presença dele. Mas quando nós aceitamos Jesus, reconhecemos, passamos a viver, eu preciso começar a entronizar Cristo na minha vida. Como assim, pastor? Cristo tem que ser o centro da tua vida. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer para Ele. Eu vou cantar, eu canto para Ele. Eu vou trabalhar no meu serviço secular, eu trabalho para honrar o nome dEle. Porque tudo vem dEle, e tudo é para Ele. A glória, a honra, o louvor é todo dEle. E quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira pergunta: está certo? É assim que o Senhor quer que eu faça?
O que a tua palavra diz? Vamos olhar na Bíblia. E quando eu olho na palavra de Deus, Deus está dizendo para você fazer o seu melhor. Mas pastor, de pecado. Você lembra que eu falei para você que você tem que entender o tamanho do amor de Deus por você? Quando você entender esse amor, o tamanho desse amor, a grandeza desse amor, que acolheu você, que envolve você, você não quer entristecer a pessoa. Você não quer fazer aquilo contra ele, mas você quer fazer aquilo que agrada a ele. Ah, é pecado, então não vou fazer. Eu costumo dizer que antigamente tinha uns desenhos, uma coisa que aparecia quando a pessoa pensava, aparecia uma bolinha aqui em cima, com uma luz, uma lâmpada, uma ideia. Eu falo que quando você é tentado, ou quando você vai fazer alguma coisa errada, aparece a luzinha aqui em cima. É o Espírito Santo dizendo para você: não faça. Deus manda os anjos dele também falar para você assim: ó, não vai, que não é hora de você ir lá. Mas isso é quando Cristo é o centro da minha vida. A maior parte dos crentes aceitam Jesus, mas Jesus fica aqui na sala. Deixa aqui eu comando. A minha vida financeira, podem deixar que eu resolvo. A minha vida amorosa, não, aqui eu faço. Você tem que aprender a começar a chamar Jesus, o Espírito Santo, para agir em todas as áreas da sua vida. Você tem que aprender a abrir o seu coração para saber o que Deus quer que você faça. Isso é Cristo sendo o centro da sua vida. Senhor, qualquer coisa, da minha vida, ela pode ser plenamente abençoada? Sim. Quando Cristo for o centro da tua vida. O pastor tem pregado aqui a respeito da bênção de Deus. Quando você tem comunhão com Ele, a sua casa vai bem. Quando você tem comunhão com Ele, a sua vida financeira, ela vai bem, ela vai prosperar. Quando você for fazer qualquer coisa e chamar Ele, eu vou abrir um negócio, Senhor, vem ser meu sócio, Ele vai te abençoar e você vai prosperar. Quando Cristo for o centro da sua vida. Para encerrar, nós temos que aprender, para encerrar, eu quero que você entenda qual é o plano de salvação, rapidinho, para você quebrar qualquer conversa contrária. Primeiro, todos pecaram e destituídos da presença de Deus estão. Primeiro, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados de Deus. Segundo, João 3,16. Deus amou o mundo de uma forma tão extraordinária que morreu por você. Tá, todos pecaram e estão separados de Deus. Deus me amou. Terceiro, se você crer, você é salvo. Ele virá habitar dentro de você e você será filho. Todos pecaram, Deus me amou, morreu no meu lugar, pagou o preço da minha dívida. Se eu crer, eu sou salvo.
se eu abrir o meu coração para Ele ser o centro, eu sou plenamente abençoado em todas as áreas. Primeiro, todos pecaram, Deus me amou. Se eu crer, eu sou salvo. E a partir daí, se eu abrir o meu coração e deixar Cristo ser o centro, eu sou plenamente abençoado em todas as áreas. Olha, entenda, não estou dizendo que você não vai passar luta, não estou dizendo que o inimigo não vai te apertar, não estou dizendo que você não vai receber diagnósticos difíceis. Eu estou dizendo que Cristo é a resposta para a tua vida. Amém? Amém. Esse é o plano de salvação. Teria um pouquinho mais para falar, porque eu teria que falar para você crescer. O pastor já disse, cresce na graça e no conhecimento. Oséias fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes o inimigo consegue nos tapear porque nós não conhecemos. Mas no momento que eu conheço a palavra, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez por mim, eu sei o que Deus preparou para mim, o diabo não tira a farinha não. Ele não engana, ele não te tapeia, ele não leva você ao desespero. Mas eu posso sempre declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Todos pecaram, Deus me amou. Se eu crer, eu sou salvo. Se eu deixar Ele ser o centro, eu sou plenamente abençoado. Amém? Amém. Nós vamos encerrar, que já deu o nosso tempo. Mas domingo que vem às 8 horas estaremos aqui para continuar aprendendo da palavra de Deus. Eu quero ver você fortalecido. Eu quero ver você enfrentando as adversidades e declarando: eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Pai, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, por tua palavra, por tua graça imensa e imensurável que foi derramada sobre as nossas vidas, pelo renovo que o Senhor tem derramado sobre nós todas as manhãs e tem nos abençoado. Nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor é conosco todos os dias e o Senhor tem nos abençoado plenamente. Eu declaro, Deus, que sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, eles são plenamente abençoados em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. Que eles possam, Deus, ter um domingo ricamente abençoado na tua presença e uma semana, Deus, repleta da tua presença e do teu amor. Em nome de Jesus, eu os abençoo agora. Amém. 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 Ó, tem um tempinho.